Boa noite a todos e a todas. Quero saudar, em primeiro lugar, a nossa presidenta, a companheira Dilma Rousseff, saudar o presidente Lula e a nossa companheira Marisa, saudar o prefeito da nossa cidade, Fernando Haddad, e a companheira Ana Estela, saudar o presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Postman, saudar o presidente do Instituto Lula, companheiro Paulo Camoto. Ele e o Márcio são os responsáveis, junto com a direção do PT, pela organização desse evento. Quero saudar os companheiros e companheiras que acompanham o debate numa sala lotada pelo telão, e os companheiros que estão lá fora e não conseguiram entrar e estão também no telão. Esse era o conteúdo do recado que a companheira Dilma me passou aqui, não era o meu discurso. Quero saudar os nossos ministros e ministras, os nossos governadores, não sei se tem alguma governadora aqui também, saudar os senadores, senadoras, deputados e deputadas federais, deputados e deputadas estaduais, prefeitos, prefeitas, dirigentes partidários, vereadores e vereadoras, e quero fazer duas saudações especiais. A primeira é para a militância do Partido dos Trabalhadores. Sem a qual nós não teríamos tido, talvez, nem o presidente Lula, nem a presidenta Dilma no governo do país. Então, esse reconhecimento, esse tributo é feito pelo presidente do PT. Espero que esse vigor, essa energia, essa combatividade, esse compromisso se estenda, pelo menos, pelos próximos 4 anos. E a segunda saudação especial são os companheiros presentes aqui, presidentes dos partidos, sem os quais também toda essa obra não teria sido realizada. Embora nós celebremos aqui a presença do PT, pelo fato de termos a presidenta e o presidente, mas damos igual relevância aos aliados, porque não somos exclusivistas, não somos pretensiosos e sabemos da importância de, para dirigir um país tão complexo como o Brasil, que nós precisamos de muitas participações, de muitas ideias que nem sempre coincidem com a nossa, mas há um ponto em comum que nos compromete a todos, que é pensar no futuro do Brasil, num país justo, democrático e soberano. Então, quero agradecer a presença de todos os senhores que aqui representam os partidos que estão há muito tempo conosco, e nós esperamos e temos a convicção que estaremos juntos nos próximos anos para dar continuidade a essa obra. Companheiros e companheiras, nada talvez como um slogan criado por nós para essa solenidade sintetize tão bem o que foram os 10 primeiros anos de profundas mudanças no Brasil, todas elas promovidas pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma, em conjunto com os nossos aliados aqui presentes nesse ato festivo inaugural. O lema do povo, pelo povo, para o povo, expressa, na singela definição desse regime político inigualável, o principal conteúdo da verdadeira revolução democrática que o país está vivendo. Realmente, para além dos indicadores, dos números relevantes, das comparações em que sobrepujamos todos os governos do período anterior, ressalta o papel do povo, não simplesmente como beneficiário, mas como agente, como sujeito político da transformação. Esse protagonismo do povo, dos movimentos sociais, da sociedade que se manifesta, influencia e critica, marcou a extraordinária evolução do nosso país nos últimos anos. E nesse novo Brasil que surgiu,
O fortalecimento da democracia é um dos aspectos, quem sabe o mais relevante, que nos diferencia e que projeta o nosso país, inclusive no cenário internacional. O aprofundamento da democracia está na raiz do avanço do Brasil nos últimos 10 anos. Não há dúvida que só mesmo o processo democrático poderia produzir transformação tão impressionante num período tão curto, num país manchado por séculos de injustiça, de miséria e de exclusão. Mas antes de prosseguir, presidenta Dilma, eu quero fazer uma digressão para relembrar momentos desse decênio histórico. E quero me valer de passagens do discurso de aceitação da candidatura presidencial pela companheira Dilma Rousseff. Dizia ela: a energia que move essa grande festa brasileira é a força do trabalho e do sonho, de um povo que nunca se dobrou, que sempre lutou e jamais perdeu a esperança. Foi esse mesmo vigor, essa mesma esperança que levou à presidência um trabalhador que mostrou que o novo Brasil é possível. Esse mesmo povo, presidenta, apostou na continuidade da mudança ao eleger a senhora para dirigir o Brasil. Uma mulher para quem, retoma o seu discurso, a distância entre o sonhar e o fazer pode ser bem mais curta do que se imagina, desde que a gente tenha coragem, competência e determinação. Foi o que ocorreu nesses 10 anos de governo, quando acumulamos conquistas que muitos julgavam inalcançáveis. Vimos assim confirmar o que o presidente Lula prognosticou em seu primeiro governo. Dizia ele: vamos começar fazendo apenas o necessário. Depois, vamos fazer o possível. E quando menos se esperar, nós estaremos realizando o impossível. Estaria o presidente Lula parodiando a palavra de ordem do movimento estudantil de 68 na França, quando os jovens clamavam: seja realista, exija o impossível? E era mesmo realista acreditar, já em 2003, que o Brasil podia continuar melhorando. Podia continuar melhorar e melhorar muito, desde que se governasse para todos os brasileiros e brasileiras, com mais atenção aos que mais precisam, mas sem excluir ninguém, como foi feito desde então. Em contraste com os governantes, que achavam ser a maioria da população excluída, peso, estorvo e carga, Lula e Dilma provaram que aquilo que era considerado estorvo era, na verdade, força e impulso para crescer. Quebramos o tabu, acentuava a presidenta Dilma, rememorando o legado do governo Lula. E provamos, dizia ela, que incluir os mais fracos e os mais necessitados ao processo de desenvolvimento é um caminho socialmente correto, politicamente indispensável e economicamente estimulador. País rico é país sem pobreza. País rico é país com liberdade, com igualdade e com justiça. País rico é país cada vez mais democrático. O fato, porém, é que a democracia foi se instituindo entre nós sem que se contemplasse o conjunto da população, a não ser muito parcialmente. Felizmente, essa realidade começou a ser radicalmente modificada no governo do presidente Lula. Com ele, o Brasil encontrou o caminho para se chegar a um Estado democrático mais amplo.
e esta é, nesse momento da vida nacional, a grande empreitada a fazer avançar em nossos pensamentos e em nossas ações. A fim de melhor entender o que isso significa, é preciso ir além da ideia de que a democracia se esgota na garantia das liberdades políticas e individuais. Essas, na verdade, serão sempre direitos fundamentais, irrenunciáveis, de homens e de mulheres livres. Essas liberdades nós asseguramos quando derrotamos a ditadura, quando conquistamos as eleições diretas, quando iniciamos o mais longo período democrático da nossa história, a partir de 1985. A democracia, porém, não se contenta somente com as chamadas liberdades formais. Democracia requer muito mais, pressupõe necessariamente a criação de instrumentos e meios que combatam e superem a desigualdade social e a desigualdade econômica. É justamente aí que reside o grande diferencial dos nossos dois governos em relação aos períodos anteriores da nossa história. A ascensão social de milhões de pessoas verificadas nos últimos 10 anos reveste-se de um conteúdo fortemente democrático. Nunca antes na história desse país, presidente, houve uma tão extraordinária distribuição de renda que propiciou que 36 milhões de pessoas saíssem da miséria. A evidente melhoria nas condições de vida do povo significou elevação da cidadania. Também a interlocução permanente, solidária dos nossos governos com os movimentos sociais, como jamais ocorreu, é outro exemplo de ampliação dos direitos democráticos. O aumento do emprego, do salário, do poder de compra, do acesso à moradia, através de inúmeros programas governamentais, são outros elos de extensão da cadeia de direitos políticos e sociais. O mais importante é que ampliamos esses direitos e, ao mesmo tempo, garantimos as liberdades públicas e o funcionamento das instituições. Para nós, democracia deve implicar necessariamente e simultaneamente democracia política e democracia social. De uma parte, o aperfeiçoamento sempre constante das instituições. De outra, a ampliação da participação popular na consolidação de uma moderna democracia de massas. Democracia mais ampla requer também a extensão cada vez maior da cidadania em todas as suas dimensões, porque a própria desigualdade social significa desigualdade política e, portanto, uma poderosa força de negação da vida democrática. Sob essa perspectiva, a construção da democracia entre nós exige erradicar em definitivo a miséria, superar a exclusão, reduzir as distâncias sociais, combater sem descanso a desigualdade, como vem sendo feito incansavelmente pelos nossos dois governos. E quando falamos em desigualdade, lembramos com orgulho que os nossos governos não se esqueceram que eram necessárias políticas públicas específicas para as mulheres agredidas por estruturas patriarcais e machistas, como não ignoraram quanto era essencial que se olhasse para os negros e negras do nosso país, ainda marcados pela chaga de séculos de escravidão. Aprofundar a democracia exige também a realização de reformas estruturais. Dentre elas, quero destacar duas. É inadiável, é essencial que promovamos uma reforma política profunda, que seja capaz de corrigir as inegáveis distorções do nosso sistema eleitoral, a fragilidade dos partidos e outras mazelas do nosso sistema de representação. Não é mais possível vivermos sob o sistema do financiamento privado, fonte de tantos desgastes para a atividade política. Também consideramos inadiável, e aqui me dirijo para saudar os trabalhadores de imprensa e da mídia presentes,
É inadiável, companheiros, o alargamento da liberdade de expressão no país. O alargamento da democracia nos meios de comunicação, tal como está prevista nos artigos da Constituição Federal e que esperam há anos por uma regulamentação. Democracia implica voto, obviamente, e significa necessariamente inclusão. Todos os sentidos: inclusão social, inclusão educacional, inclusão cultural, com acesso universal aos serviços públicos e continuando a distribuir renda. Para isso, para ter mais democracia, precisamos de um Estado que invista no crescimento do país e aumente a participação de todos na riqueza nacional. Porque um Estado omisso, como o dos neoliberais, não é capaz de incluir, de abolir a miséria, de transferir renda, de abrir caminho à ascensão social. Para ampliar e aprofundar a democracia em sentido político e social, o Estado precisa ter uma função clara na vida nacional, planejando, elegendo prioridades, induzindo o desenvolvimento, realizando intervenções estratégicas, instituindo políticas públicas capazes de melhorar a vida da população, como, aliás, vem fazendo o presidente Lula e vem fazendo a presidenta Dilma. Companheiros e companheiras, não realizamos ainda toda a construção sonhada, mas o futuro ficou ao alcance das mãos. Deixou de ser devaneio, tornou-se uma aspiração cuja realização, a nós todos, petistas e aliados, incumbe realizar em toda a sua plenitude. Pavimentamos a estrada nesses 10 anos. Surpreendemos o Brasil e o mundo. Continuamos a lutar pelos nossos sonhos. O maior deles, um Brasil pleno de igualdade, onde todos tenham condições dignas de vida, sob um regime de liberdade. Estamos chegando lá, com a participação e o apoio do nosso povo. Viva o PT! Viva os partidos aliados! Viva o presidente Lula! Viva a presidenta Dilma! Viva o povo brasileiro!